Boa noite, sejam bem-vindos à página da Primeira Igreja Presbiteriana de Tapicerica da Serra, nesta noite para a transmissão do estudo bíblico. Esse estudo que acontece sempre às quintas-feiras, no templo da nossa igreja, quando nós estávamos ali reunidos. Quando estávamos ainda podendo nos reunir no templo. Então esse estudo acontecia sempre às quintas-feiras, às 20 horas da noite. E nós estamos mantendo então essa programação, essa atividade, só que através do Facebook e do aplicativo JITS. Então, sejam bem-vindos, os irmãos da igreja que estão entrando, os amigos que participarem dessa transmissão, que acompanharem conosco o estudo desta noite. Antes de iniciarmos o estudo, eu gostaria de fazer uma oração para que a gente possa pedir a iluminação de Deus, a ajuda do Espírito Santo para compreender o texto das Sagradas Escrituras. Então, você que está me acompanhando nessa transmissão, seja pelo Facebook ou pelo Jitsi, feche os seus olhos e se una a mim nesta oração. Vamos orar. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome pelo dia de hoje que o Senhor nos deu, pelo Teu cuidado, ó Deus, para com as nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, que a Tua providência tem cuidado das nossas vidas. As nossas vidas estão sempre nas Tuas mãos. Nada vai acontecer conosco que não seja segundo a Tua vontade, segundo a Tua determinação. E nós descansamos, ó Deus, nesta verdade, sabendo, ó Deus, que nós podemos dormir tranquilos, que nós podemos, ó Deus, realizar as nossas atividades, porque o Senhor está cuidando de nós, que a Tua mão está sobre as nossas vidas. E eu te louvo por isso, ó Deus, e te louvo porque mesmo nesses dias de quarentena, de dificuldade que o nosso país tem passado, o Senhor tem renovado o Teu cuidado sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. E eu sou grato, ó Deus, como pastor da igreja de Tapicerica da Serra, por tudo que o Senhor tem feito em favor dos meus irmãos, pela minha vida, pela vida dos presbíteros da igreja, pela vida desta comunidade tão preciosa aos Teus olhos. Nós louvamos, ó Pai, a Ti nesse momento e queremos suplicar, ó Pai, a Tua iluminação, que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra, que o texto sagrado que vai ser lido, ele seja descortinado diante de nós e que possamos encontrar o sentido do texto, possamos encontrar o significado dele naquilo que o Senhor, como autor primário das Escrituras, pretendeu comunicar ao Teu povo do passado e continua a comunicar ao Teu povo do presente. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender, a compreender e a viver de acordo com as Tuas Escrituras sagradas. Abençoa, então, o entendimento de todos nós, para que nós possamos usufruir nesta noite de uma compreensão salvadora, salvífica da Tua palavra. Abençoa o nosso país, abençoa as pessoas que estão agora, Senhor Deus, lutando no leito de enfermidade contra essa terrível doença que tem abatido todo mundo. Ó Deus, nós sabemos que muitas delas vão morrer em função desse vírus, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor há de trazer a vida, de trazer, ó Deus, desse momento de leito, muitos dos que estão agora no hospital. Então eu rogo por esses, por aqueles que o Senhor decidiu poupar, salvar, pedindo a Deus que eles possam recuperar a saúde o mais rápido possível e que nós possamos, ó Deus, passar por essa situação que se agrava cada dia com o nosso coração confiante no Senhor. Não permita que venhamos a nos abalar por essas circunstâncias difíceis que atravessamos, mas que nós possamos nos fortalecer e manter a nossa confiança no Senhor. Abençoa-nos nesta noite, nesse estudo, é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar estudando o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Na semana passada nós começamos a estudar o capítulo 10, que começa a falar sobre a conversão de Cornélio. Eu vou fazer a leitura dos 8 primeiros versículos, só para fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na semana passada.
Então eu quero que você acompanhe aí a leitura do capítulo 10, do verso 1 ao 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua família, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é isso, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Primeiramente, só recapitulando, relembrando, resumindo aqui um pouco do que nós falamos na semana passada, esse texto ele inaugura uma nova fase na pregação do Evangelho. Lembrando sempre que o capítulo 1, verso 8 é a chave que estrutura todo o livro de Atos dos Apóstolos. Se você quiser compreender a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos, começa lá no versículo 8 do capítulo 1, quando o Senhor Jesus disse aos discípulos que eles deveriam voltar para Jerusalém e aguardar serem batizados com o Espírito Santo. E quando o Espírito descesse sobre eles, eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os primeiros capítulos de Atos vão nos mostrar como o Evangelho ele alcançou Jerusalém e Judeia. A partir do capítulo 8 ele vai falar sobre a pregação entre os samaritanos. Então, Jerusalém, Judeia e Samaria. E agora, a partir do capítulo 10, nós inauguramos o capítulo das missões entre os gentios. E o primeiro gentio a conhecer o Evangelho foi o centurião Cornélio, que vivia ali em Cesareia, uma cidade que ficava na Palestina, uma cidade que havia sido modernizada sob a direção dos romanos. Herodes o Grande recebeu essa cidade como uma doação do imperador César, e ele então modifica o nome da cidade, coloca o nome de Cesareia, uma homenagem ao imperador romano, e ele empreende ali uma série de reformas, uma série de modificações que vão tornar a cidade mais moderna. Ele realiza várias obras públicas, prédios públicos, teatro, anfiteatro, e torna a cidade de Cesareia uma cidade bastante modernizada, uma cidade, portanto, que atraía muita gente, porque tinha um porto importante ali naquela cidade, e através desse porto, então, pessoas de várias partes do mundo entravam em Cesareia, e havia também ali uma comunidade de judeus que era pequena, mas era bastante influente na cidade. O fato, então, que nessa cidade cosmopolita, que contava, então, com habitantes de todas as partes do mundo, nós vamos ter ali a pregação do Evangelho alcançando os gentios. E esse gentio é Cornélio, uma figura bastante importante, no contexto aqui do texto, uma figura bastante interessante. Porque Cornélio, embora fosse romano, o seu nome é romano, e as características que o texto vai nos mostrar dão conta de que Cornélio era romano. Ele era um centurião. Um centurião era uma espécie de capitão de 100 soldados, uma espécie de sargento. Pensando aí em uma patente, seria semelhante a um sargento que comandava cerca de 100 soldados. E Cornélio, então, ele estava à frente desse batalhão, de 100 homens. E Cornélio, ele já vivia ali há bastante tempo naquela região e foi profundamente tocado pela comunidade judaica do local, ao ponto de o texto, no verso 2, chamá-lo de homem piedoso e temente a Deus. Mesmo sendo gentio,
Cornélio, ele havia se interessado pela religião judaica. Ele foi profundamente impactado pelo testemunho dos judeus que viviam ali. E por conta disso, então, toda a vida de Cornélio ela vai ser afetada. E ele passa, então, a conhecer o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Cornélio, ele reúne todas as características de uma pessoa que realmente teme ao Senhor, porque ele orava, ele fazia esmolas, né? E os comentaristas dão conta que Cornélio fazia parte de um grupo de pessoas que só aumentava naqueles tempos, que é o grupo dos tementes a Deus, que eram justamente gentios, romanos, gregos ou de outras nacionalidades, que adoravam nas sinagogas locais, que conheciam o Deus das Escrituras, que procuravam harmonizar a sua vida pelos ensinamentos da lei, mas que encontravam uma dificuldade em relação à circuncisão. Eles guardavam o sábado, procuravam guardar as cerimônias judaicas conforme eram prescritas na lei, participavam das atividades nas sinagogas, mas não davam o passo decisivo, que era a circuncisão. O fato é que Cornélio, então, ele participa desse grupo, faz parte desse grupo de pessoas e ele é, então, uma pessoa que, segundo o texto, né, piedoso, temente a Deus, e que continuamente fazia as suas orações a Deus. E numa dessas ocasiões, que é justamente aqui Lucas registra, ele estava orando às 3 horas da tarde, como fazia costumeiramente, e ele recebeu a visitação de um anjo que aparece a Cornélio dizendo que Deus ouviu as suas orações e que aceita as suas esmolas. Talvez a resposta do anjo indique que o que havia no coração de Cornélio, né, um temor, pelo fato de a sua vida não estar resolvida de acordo com os padrões judaicos, ou seja, uma vez que ele não havia se tornado um judeu prosélito, um judeu integral nesse sentido, participando completamente das atividades e da vida religiosa dos judeus, ele guardasse no seu coração um certo receio, ou que imaginasse que Deus não o recebesse por completo. E o anjo mostra na sua resposta, na sua fala, que sim, Deus ele aceita as orações e as esmolas que Cornélio faz. Veja que nós não estamos falando aqui de méritos, nós não estamos falando aqui de obras. Cornélio ele não é aceitável aos olhos de Deus por aquilo que ele faz, mas o anjo está apenas confirmando o fato de que Cornélio não precisava temer, porque Deus, né, o havia recebido. E o sinal de que Deus recebeu Cornélio, de que Deus tinha sua atenção voltada para Cornélio, é o fato de que agora Cornélio havia sido escolhido por Deus para receber a mensagem da salvação. E as instruções então que o anjo oferece a Cornélio são: manda pessoas, mensageiros até Jope, porque lá tem uma pessoa muito importante de nome Simão, de sobrenome Pedro, e ele tem uma mensagem para te entregar. Cornélio ele não pensou 2 vezes, chamou 2 de seus empregados, também um soldado piedoso, assim como Cornélio, um gentio que adorava o Deus de Israel, o Deus dos cristãos. E ele então envia essa comitiva formada de 3, 2 dos seus servos, mais um soldado piedoso que estava sob a sua direção, até a cidade de Jope, para que eles encontrem Pedro e o tragam até a casa de Cornélio. Isso é o que está no verso 1 ao verso de número 8. Do verso 9 ao 16, nós vamos ler que no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, melhor dizendo, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come.
Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: o que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, no dia 1, vamos estabelecer assim um cronograma, né? um calendário de dias. Então, no dia 1, Cornélio recebe a visão. No dia seguinte, eles chegam na cidade de Jope, e enquanto eles estão ali chegando na cidade, os homens enviados por Cornélio, Pedro está na casa de Simão, o curtidor, e por volta do meio-dia, Pedro ele se encontra na parte de cima da casa, o que era muito comum naquele tempo. As casas elas tinham um teto que era usado, né, utilizado pelas pessoas para oração, e ele então sobe até esse teto e ele fica em oração até a hora do almoço. Mais ou menos meio-dia ele sente fome, mas o almoço ainda não estava pronto, e é nesse momento então que Deus concede uma visão a Pedro. E nessa visão Pedro vê um lençol, um cesto envolvido por lençóis, que é baixado do céu até a terra. Vem do céu até a terra. E quando os lençóis se abrem, o conteúdo do cesto é revelado e Pedro então vê todo tipo de animais. Aqui no texto aparece, né, toda sorte de répteis, quadrúpedes e aves do céu. Mas o que é importante observar aqui nesse texto é a maneira como o judeu ele olhava para os animais, porque a lei assim o estabelecia. E a lei fazia uma distinção entre animais puros e animais impuros. Essa distinção era muito importante, porque definia não apenas o tipo de comida que o judeu poderia comer, o tipo de carne que ele poderia ingerir, mas também estabelecia que tipo de animais seriam usados para os sacrifícios. Então, os animais puros eram aqueles que poderiam ser utilizados na comida e nos sacrifícios, enquanto os animais impuros eles não poderiam fazer parte nem da dieta e nem dos sacrifícios. Um exemplo de animal puro, né, é a vaca. Um exemplo de animal impuro é o porco. Então o judeu ele comia carne de boi, de vaca, mas não comia carne de porco. Isso era muito importante porque isso formou a mentalidade do judeu, de modo que eles tinham essa consciência muito clara. E uma das dificuldades, então, que surgia do contato do judeu com o não-judeu era justamente por causa da comida. De modo que os judeus eles não comiam na casa de gentios justamente porque os gentios não obedeciam essas leis, essas práticas, conforme o Antigo Testamento prescrevia. Ele não fazia distinção entre animais puros e impuros. E isso para o judeu era uma grande dificuldade. E o texto nos diz que quando Pedro viu esses animais, uma voz automaticamente lhe falou: mata e come. E eu fico imaginando aqui a surpresa de Pedro com aquela instrução, com aquela orientação. Porque ele passou a vida toda sendo ensinado que existem animais próprios para o consumo e animais que não são próprios para o consumo. Animais puros e animais impuros. E agora a voz diz: mata e come. E sendo que naquela cesta haviam, na sua grande maioria, animais impuros. E Pedro, ele naturalmente reage como um judeu, como alguém que conhece a lei do Antigo Testamento, dizendo: de modo nenhum. Como eu poderia comer um animal impuro? A minha boca jamais tocou em algo assim, né? Ele diz no verso 14: porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ainda que a voz de Deus o autorizasse a fazer aquilo, Pedro ele tinha suas ressalvas e ele se coloca contra essa atitude. No entanto, no verso de número 15, uma segunda vez a voz falou e disse: ao que Deus purificou, não consideres comum. E isso aconteceu por 3 vezes, e no fim, então, de 3 vezes, o cesto foi recolhido. Pedro ele ainda não entendia o significado daquela visão, mas ele estava prestes a descobrir o que aquilo significava.
E é por isso então que eu chamo a sua atenção para o verso de 17 a 22. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, quando Pedro ainda estava pensando no significado daquela visão, os homens bateram à porta de Simão, o curtidor, e perguntaram se ali estava Pedro. Quando Pedro ouviu que aqueles homens chegaram, o Espírito Santo já disse a Pedro: olha, desce, vai com esses homens, porque eu os enviei. E vai sem duvidar. Não é? Verso de número 19. Estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo já antecipou aí qualquer resistência de Pedro, dizendo: olha, não duvida do que eu estou mandando, né? Vai, porque eu enviei esses homens. E claro, Pedro ele já começa a entender que aquela visão tem algum significado relacionado com esses homens, mas ele ainda não sabe qual é o sentido. Ele ainda não sabe. Mas no momento em que ele pergunta o que aqueles homens pretendem, o que eles buscam ali na casa de Simão, por que eles estão à procura de Pedro, então Pedro ele vai saber, e o verso 22 vai dizer que os homens falaram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus. Quando eles ouviram a expressão o centurião Cornélio, Pedro ele já ligou, né, o alerta, e ele já começou a entender o significado da visão. Cornélio era um gentio, então aquela visão tinha a ver com os gentios. Aquilo que Deus havia considerado puro eram os gentios, que antes eram impuros, né? Fazendo aqui uma analogia com os animais que eram puros e impuros, que poderiam ser consumidos ou não poderiam ser consumidos. Deus está mostrando para Pedro que os gentios que antes eram considerados impuros, agora foram purificados. E Pedro então começa a entender isso. Tanto é verdade que o texto que nós vamos iniciar o estudo dele hoje, porque até aqui o que eu estava fazendo era só um resumo do que nós falamos na semana passada, vai começar no verso 23, e ele tem 2 divisões, então eu vou do 23 até o 43. E se der tempo, nós vamos do 44 ao 48. Mas eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos ali reunidos, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Vou parar aqui no 29, embora tenha dito que ia falar até o 43, vou parar aqui no 29. Veja que Pedro ele compreendeu que a visão que ele tinha sobre os animais no cesto, que foi acompanhado por uma ordem mata e come, pela resistência de Pedro e a objeção de Deus, dizendo aquilo que Deus purificou, o homem não pode considerar impuro. Pedro entendeu isso como
relacionado aos gentios como Cornélio. Tanto é verdade que o texto começa no verso 23 dizendo que Pedro, então, certamente com a anuência de Simão, hospeda aqueles 3 homens, os 2 servos mais o soldado piedoso, e no dia seguinte, então pensando aqui, lembrando ali da nossa cronologia, no primeiro dia, Cornélio tem a visão, no segundo dia, que é o dia seguinte, os homens chegam na casa de Simão, o curtidor, e no dia 3 eles vão até Cesareia. No dia 4 eles chegam. Então, uma jornada aí de 4 dias da visão que Cornélio teve até a chegada de Pedro em sua casa. E Pedro então vai com eles e mostra então que ele compreende o significado daquela visão em termos dos gentios, né? Daquilo que vai acontecer com os gentios. E é importante a gente observar isso, mais uma vez, porque o próprio Pedro vai dizer aqui no texto que os gentios eram considerados impuros pelos judeus. Em outras palavras, os judeus eles não iam na casa dos gentios, eles não sentavam à mesa na casa dos gentios. E esse era um problema, né, que havia, que precisou ser tratado depois, inclusive dentro da igreja. Outro dia eu preguei sobre o texto de Gálatas, capítulo 2, e que mostra essa tensão que acontecia na igreja primitiva. Os judeus cristãos, ou os cristãos judeus, eles tinham reservas em relação aos cristãos gentios, ao ponto de se negarem a sentar à mesa junto com os cristãos gentios. Havia ainda esse clima de intolerância por parte dos judeus cristãos, daqueles que viviam ali em Jerusalém, na Palestina, que eram judeus naturais e que haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Eles tinham alguma reserva, porque eles sabiam que os gentios não guardavam as leis de Moisés, não guardavam as cerimônias da lei de Moisés, os rituais. E era por conta disso, então, que muitos judeus cristãos tinham dificuldade de sentar à mesa junto com os cristãos gentios. E Pedro está falando de alguém, né, que ainda não era cristão, embora houvesse todo um testemunho no texto bíblico de que ele era um homem temente a Deus, de um homem que guardava, na medida do possível, dentro daquilo que ele considerava importante, a lei de Moisés. Mas o fato é que Pedro, não é, ele vai com eles e chega à casa de Cornélio. Eu quero chamar a sua atenção para 2 fatos aqui importantes na porção que nós lemos. Primeiro, que Cornélio, quando chega, né, quando ele sabe que Pedro está se aproximando, e alguns comentários falam que provavelmente um dos servos se adiantou, né, àquela comitiva que agora era formado não apenas pelos 2 servos e o soldado que foram da casa de Cornélio até Jope, mas também era formado por Pedro e por mais 6 irmãos que foram junto com Pedro, que estavam lá na cidade de Jope. Lá no capítulo 11, verso 12 de Atos, diz assim: Então o Espírito Santo me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. Então a comitiva era formada pelos 3 de Cornélio, Pedro e mais 6 irmãos, o que dá um total de 10 pessoas. Então são 10 pessoas que estão chegando ali na casa, e é provável que um dos servos se adiantou e comunicou a Cornélio que Pedro estava chegando. Quando Cornélio tomou essa notícia, soube que Pedro estava chegando, ele corre até o encontro de Pedro, ele vai ao encontro de Pedro e ele oferece a Pedro uma saudação, porque ele imaginava no seu íntimo de que alguém dessa importância merecia uma saudação como a que ele faz. E diz o texto no verso de número 25, que assim que Pedro, né, que Cornélio encontra Pedro, ele se prostra aos seus pés e o adora. Talvez seja aqui um velho hábito, né, de Cornélio. Afinal de contas, Cornélio durante toda a sua vida, durante boa parte da sua vida, foi um gentio, foi um pagão. E ele foi ensinado a adorar os deuses, né? Somente agora, em contato com os judeus, é que ele vai ter
a compreensão de que somente a Deus deve adorar, mas ele comete aqui um deslize. Ele vai adorar Pedro. E Pedro, meus irmãos, muito curiosamente, no verso de número 26, aquele Pedro que a gente já está acostumado a conhecer pelos relatos dos evangelhos, né? Aquele Pedro que fala mais do que deve, aquele Pedro que está sempre metendo os pés pelas mãos, fala quando deve ficar calado, fica calado quando deve falar, enfim. Esse Pedro, ele então adverte o Cornélio dizendo o seguinte, no verso de número 26, ergue-te, que eu também sou homem como você, né? Ele diz, olha, Cornélio, adora a Deus, né? Levanta daí, porque eu sou homem que nem você, né? Eu sou um pecador como você, eu sou carne e osso assim como você, eu não sou divino, tá? Você não precisa me adorar. E o texto vai dizer, e a primeira coisa então importante e relevante aqui é justamente esse fato, né? De que Cornélio vai ao encontro de Pedro e o adora, e Pedro diz, não me adora. Mas o segundo fato importante está aí no verso 27. Falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis, e assim por diante. O fato, meus irmãos, é que quando Pedro chega, ele toma um susto, porque ele viu ali que não era só Cornélio que estava esperando, que não era somente a família de Cornélio que estava esperando por Pedro, mas Cornélio havia convidado seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos. Meus irmãos, eu sempre olhei para esse texto e eu sempre ficava surpreso com isso, né? Eu ficava maravilhado, na verdade, essa é a melhor palavra, maravilhado com isso, né? A atitude de Cornélio, porque ele poderia ter privatizado a presença de Pedro, vocês concordam comigo? Ele poderia dizer o seguinte, olha, vou chamar somente a minha família e vou compartilhar com eles essa mensagem. Então ele podia até dizer o seguinte, olha, somente a minha casa vai ouvir essa mensagem tão preciosa. Não, ele não fez isso, ele não privatizou a mensagem. Ele convidou os seus vizinhos, ele convidou outras pessoas também para ouvir. Ele sabia que Pedro, aquele homem que foi indicado pelo anjo, a quem o anjo disse, manda até Jope pessoas trazer Pedro até aqui, porque ele tem uma mensagem importante para te entregar. Cornélio diz, olha, se essa mensagem é boa, se essa mensagem é uma mensagem da parte de Deus, não somente eu tenho que ouvir, mas também os meus vizinhos têm que ouvir. E isso, meus irmãos, é muito importante, e eu me maravilho com isso, porque nós encontramos de alguém que ainda não conhecia a Deus da maneira como ele vai conhecer. Ele conhecia conforme os preceitos judaicos, mas ele ainda não conhecia a Deus através de Jesus. Que não conhecia Jesus como eu e você conhecemos, mas que ele já tinha uma noção de que a mensagem ela precisa ser conhecida não só por ele e sua família, mas também pelos seus vizinhos e amigos. E isso, meus irmãos, é algo que nós devemos imitar. Eu sempre comento nas pregações e nos estudos que dou na igreja sobre a importância de não apenas ouvirmos a mensagem e guardá-la conosco, mas também de fazer a mensagem conhecida aos nossos parentes e vizinhos. É importante que as pessoas também, à nossa volta, conheçam a mensagem da salvação. E eu lembro ainda nos tempos de seminário, nas aulas de evangelismo com o reverendo Jorge Alberto Canelhas, de tê-lo ouvido dizer o seguinte: muitas vezes nós fazemos um churrasco na nossa casa, fazemos um aniversário de alguém, ou nosso, ou de um filho, ou de um cônjuge, e não chamamos os nossos vizinhos para participar. Fazemos várias atividades e só chamamos o pessoal da igreja. E aí, de repente, a gente aparece com a Bíblia na mão, na casa do vizinho, e diz assim, olha, eu quero que você escute a mensagem que eu tenho para você. E o Canelhas, o reverendo Canelhas, dizia o seguinte, olha, essa pessoa pode até ouvir por educação, mas ela vai pensar, esse sujeito faz aniversário, faz festa, faz churrasco, faz tantas coisas, e ele nunca me convida. Mas agora ele quer que eu escute a mensagem que ele tem?
Então, meus irmãos, nós precisamos, de fato, abrir a nossa casa para as pessoas que não são da igreja. Abrir a nossa casa para essas pessoas no sentido de que elas devem, né, conviver conosco, elas devem conhecer a nossa casa, elas devem ser impactadas e influenciadas pelo testemunho que nós damos dentro do nosso lar. Talvez essas pessoas nunca tenham ouvido ou nunca tenham visto uma pessoa orar após as refeições ou antes das refeições, né? Melhor, antes das refeições. Talvez elas nunca tenham visto isso. E se você chamar essa pessoa para ir na sua casa e no momento de comer você disser assim, olha, vamos dar graça pelo alimento, aquela pessoa vai olhar para aquilo e vai dizer, nossa, eu nunca agradeci a Deus pelo que eu comi. Essa pessoa, ela nunca vai ter a oportunidade de conviver com um cristão se você não abrir a sua casa. E Cornélio, meus irmãos, ele nos dá esse exemplo aqui muito importante, porque ele não apenas ouve a mensagem, mas ele também quer que outras pessoas escutem a mensagem. Pedro, ele fica maravilhado com isso, né? E Pedro vê aquela multidão, aquele grupo de pessoas ali, e ele fica maravilhado com aquilo, né? E o verso de número 28 começa aí com uma fala do apóstolo Pedro. Aí eu quero reler aí o texto. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Veja que Pedro, ele deixa claro para aquelas pessoas que numa situação normal, ordinária, ele jamais estaria ali, né? Ele deixa claro que numa situação comum, ele jamais iria à casa de um gentio, porque os judeus, eles não vão na casa dos gentios. Os judeus não sentam à mesa com o gentio. Os judeus não comem na casa de um gentio, né? Mas ele compreendeu que Deus tinha algo a realizar entre os gentios. E ele diz no verso 28, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Em outras palavras, Deus, ele me ensinou uma importante lição de que agora, sob o Evangelho de Jesus Cristo, não há mais homens puros e impuros. Que não há mais pessoas, né, para quem a mensagem de Deus vai chegar de maneira exclusiva. Que agora o Evangelho ele vai alcançar o mundo como o Senhor Jesus Cristo havia dito a eles, né, naquilo que nós chamamos de a grande comissão. Vocês vão por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. E Pedro, então, ele compreende o sentido daquela visão. E ele diz, de fato, eu estou aqui porque Deus me mostrou que não há acepção de pessoas, de que essas barreiras étnicas, raciais, elas agora foram abolidas por meio do Evangelho. E ele faz uma pergunta no verso 29. O que vocês querem com a minha vinda aqui? Por que vocês me mandaram chamar? E aí o verso 30 vai dizer o que Cornélio explica a Pedro, né? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor te foi ordenado da parte do Senhor. Então, vejam, Cornélio vai explicar, olha, ele vai repetir exatamente tudo aquilo que está no começo desse capítulo. Eu estava orando por volta das 3 horas da tarde, e um anjo apareceu e me disse para mandar te buscar. Eu não contei as horas, mandei esses 3 homens que estão contigo, e agora estamos aqui na presença de Deus para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor.
E o verso 34, então, Pedro diz: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, meus irmãos, Pedro, ele vai fazer aqui um discurso que tem mais ou menos 4 pontos principais. O primeiro é o reconhecimento de que Deus, de fato, acabou com essa distinção étnica que havia nos tempos do Antigo Testamento. Deus ele escolheu Israel como seu povo particular. Mas isso não significava que Deus ele não tivesse pretensões em relação aos demais povos da terra. Desde o início, no texto de Gênesis 3,15, que nós chamamos de proto-evangelho, Deus ele deixou claro que salvaria a semente de Adão, a semente da mulher, ou seja, a humanidade. Embora no seu percurso de cumprir a sua promessa de salvação, ele tenha separado um homem, Abraão, a sua descendência, os judeus, e através dessa descendência ele tenha manifestado ao mundo a sua glória, porque o povo judeu ele foi colocado como luz das nações. Israel deveria ser um espelho para o mundo. Israel tinha uma lei diferente das leis que as demais nações tinham. Israel tinha um sistema de sacrifícios diferente. Israel tinha uma alimentação diferente. Israel tinha uma vida toda diferente dos povos até então, dos povos da terra. Então, Israel deveria ser um modelo para o mundo nesse sentido. E Israel adorava o único Deus. Então Israel seria esse modelo para o mundo, nesse propósito de Deus de cumprir o seu plano de salvação com a humanidade. Israel foi escolhido e colocado como uma luz para o mundo. No entanto, meus irmãos, era chegado o momento de que essa luz fosse irradiada sobre a humanidade. Aquilo que não só Gênesis 3,15 aponta, mas outras partes do Antigo Testamento. A própria promessa a Abraão fazia conta disso, dizendo que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E vários salmos falam nessa perspectiva, de que os gentios seriam também alcançados com a salvação e fariam parte do povo de Deus. E quando nós chegamos no Novo Testamento, essa perspectiva ela não é anulada, pelo contrário, ela é ampliada. O Senhor Jesus Cristo fala, por exemplo, de outras ovelhas que não eram daquele aprisco, referindo-se aos judeus, e que seriam depois reunidos. E quando ele ressuscita e comissiona os seus discípulos, naquela famosa passagem que nós chamamos de a Grande Comissão, ele diz que o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo. E nós estamos encontrando agora esse cumprimento. Antes o Evangelho havia sido pregado em Jerusalém e na Judéia, e tinha chegado nos samaritanos, que eram judeus misturados, uma raça mestiça.
Mas agora o evangelho chega entre os gentios na pessoa de Cornélio e de todos aqueles que estão na sua casa. E Pedro ele reconhece esse fato, dizendo no verso de número 34 que de fato Deus não faz acepção de pessoas, que Deus estava confirmando agora, e que Pedro estava vendo agora com seus próprios olhos aquilo que a visão lhe comunicou, que Deus tornou os gentios puros, no sentido de que também os gentios iriam receber a mensagem da salvação através de Jesus. E ele reconhece esse fato no verso 34 e 35, dizendo então que Deus vai receber todo aquele que em qualquer nação invocar o seu nome. E aí Pedro, no verso 36, ele vai comunicar a sua mensagem principal. E a sua mensagem diz respeito a Jesus. Verso 36. E esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então a mensagem de Pedro, ela tem a ver com Jesus. Uma mensagem que já havia sido noticiada, divulgada, porque certamente Cornélio tinha conhecimento dos eventos acerca de Jesus, porque o nome de Jesus era bastante conhecido naquele tempo. Os feitos de Jesus eram bastante conhecidos e Cesareia certamente ouviu, e os evangelhos nos dão conta disso, de que a mensagem acerca de Jesus e dos seus feitos havia chegado também em Cesareia. E Pedro então chama à memória esses fatos e ele diz: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Pedro aqui faz um resumo rápido, breve, do ministério de Jesus, que começa na Galileia, que passa pelo batismo de João, e que continua com sua mensagem de pregação, de cura, de expulsão de demônios, em que Jesus fazia o bem a todas as pessoas. Esse fato era bastante conhecido, inclusive e certamente por Cornélio. E Pedro então diz: olha, é sobre esse Jesus que eu venho falar. Esse Jesus que foi preso, foi morto e pendurado no madeiro, mas que ressuscitou, do qual eu sou testemunho, do qual eu, junto com os discípulos, nos tornamos testemunhas deste fato. E eu quero chamar a sua atenção para esse termo, para essa expressão, testemunha, porque essa palavra ela é significativa no livro de Atos, porque eles foram chamados para serem testemunhas de Jesus. A mensagem apostólica, ela gira em torno de um núcleo. E o núcleo dessa mensagem é a vida, a obra, a morte e especialmente a ressurreição do Senhor Jesus. Eles são testemunhas deste fato. Eles são testemunhas de que Jesus ressuscitou. E essa mensagem ela precisa ser conhecida. Porque certamente Cornélio conhecia a história de Jesus, ou tinha ouvido falar acerca dele. Mas ninguém, além dos apóstolos e dos discípulos mais íntimos, conhecia a fundo a história da ressurreição. Entre os judeus se divulgava, e a gente vê isso pelos evangelhos. Um ou outro havia sabido de que Jesus havia ressuscitado, porque a pregação dos apóstolos era: Jesus ressuscitou. Mas ninguém sabia se isso era verdade. E Cornélio provavelmente poderia ter essa dúvida. E Pedro diz: eu sou testemunha disso. A este Jesus Deus ressuscitou no terceiro dia, verso 40, e concedeu que fosse manifestado, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então, a mensagem de Cristo foi conhecida, e ele ressuscitou, e eu sou testemunha disso. E aí o verso 42 ao 43.
e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. E aqui nós temos um outro ponto importante da pregação dos apóstolos. Eles falam sobre a vida, sobre o ministério, né? Sobre a vida e o ministério de Jesus, sobre a sua obra, sua morte, sua ressurreição e também sobre a necessidade de crer em Jesus para a remissão dos pecados. Porque não é só ouvir essa mensagem, não é? Não é somente ouvir que Jesus morreu e ressuscitou, mas é necessário crer em Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. Saber sobre Jesus, qualquer pessoa pode saber. E isso pode alimentar a curiosidade da pessoa. Isso pode servir de informação e de conhecimento. Como eu e você sabemos várias coisas acerca de pessoas, né? Eu não sei, eu nunca convivi com Mahatma Gandhi, mas sei alguma coisa sobre ele porque li. Eu não conheço muito bem, eu não conheço de modo algum o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, mas pelo noticiário eu tenho algumas informações acerca dele, né? E isso alimenta a minha curiosidade. Eu posso pegar um livro de biografia e ler sobre qualquer pessoa que já passou aqui nessa terra. E muitas pessoas se alimentam de Jesus apenas no aspecto da curiosidade. Quem era Jesus? Ele foi um homem que viveu ali no primeiro século da era cristã, que dividiu o mundo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Enfim, sabem esses fatos, mas isso não muda a vida dessas pessoas. Por quê? Porque não é somente saber sobre Jesus, é necessário crer nele para ter a remissão dos pecados. E isso é o fulcro, né, da mensagem dos apóstolos. E se você que está conosco, acompanhando essa transmissão, e ainda não colocou a sua fé em Jesus para receber o perdão dos pecados, saiba hoje que você não pode apenas se limitar a conhecer fatos sobre Jesus. Quem é Jesus, o que ele fez, como ele morreu, tudo isso é importante, mas isso é sem sentido algum se você apenas souber desses fatos e não compreender que você precisa confiar nele, crer em Jesus para que receba o perdão dos pecados. Jesus, ele morreu na cruz, não porque ele desafiou as autoridades daquele tempo, não porque ele foi traído por Judas, não porque ele foi vitimado pelo ciúme dos líderes religiosos daquele tempo. Jesus Cristo morreu porque a vontade de Deus era de que ele fosse entregue como sacrifício para que, através do sangue dele, você e eu pudéssemos ser perdoados por Deus. Para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então a morte de Jesus, ele cumpre o propósito de Deus, a determinação de Deus de salvar o homem por meio de Jesus. E todos aqueles que confiam nisso, que acreditam nisso, recebem o perdão dos seus pecados. E essa é a mensagem que Pedro está anunciando na casa de Cornélio. Vocês não podem apenas ouvir acerca de Jesus, mas vocês precisam crer nele para receber o perdão dos pecados. Eu disse que se desse tempo eu ia continuar do 44 ao 48 e vai dar tempo, então eu quero que você acompanhe a leitura dos versos finais, do verso 44 em diante. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão e vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?
e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Meus irmãos, eu quero chamar sua atenção para um fato importante. Eu quero chamar sua atenção para o discernimento de Pedro. Pedro ele recebeu uma visão, e nessa visão Deus disse para ele que aquilo que Deus purificou, o homem não pode tornar ou considerar impuro. Pedro compreendeu que isso tinha a ver com os gentios, porque Cornélio, os emissários de Cornélio haviam chegado ali. Mas isso podia ser uma visão muito particular de Pedro. Alguém poderia acusar Pedro e dizer o seguinte: não, isso é o que você pensa. Não, você acha que teve essa visão. E eu falo de alguém, eu me refiro aos judeus, os cristãos judeus lá de Jerusalém. É provável que Pedro fosse acusado posteriormente de sentar à mesa com os gentios, de quebrar as tradições judaicas. Porque eu chamo a sua atenção para um fato. Muitos cristãos judeus que viviam ali na Palestina, ainda não haviam compreendido que Cristo pôs fim aos aspectos cerimoniais da lei, que Jesus havia cumprido a lei de maneira perfeita, libertando, como diz o apóstolo Paulo mais à frente, na carta aos Romanos, o homem do jugo da lei. Tanto é verdade que a primeira grande discussão que surge dentro da igreja é por causa disso. Os judeus cristãos achavam que os cristãos gentios deveriam praticar a circuncisão e manter aquelas regras rituais do Antigo Testamento. Então era algo importante o que estava acontecendo aqui. E Pedro, ele então leva 6 irmãos como testemunhas. Pedro, ele tinha uma intuição de que algo grande iria acontecer na casa de Cornélio. Então ele leva esses irmãos consigo. E olha que coisa impressionante. Quando Pedro ainda estava falando, o verso 44 diz que enquanto ele ainda estava falando essas coisas, o Espírito Santo caiu sobre os que estavam na casa de Cornélio. Cornélio, sua família e seus vizinhos. Meus irmãos, isso é algo impressionante. Porque ninguém poderia acusar Pedro, nessa hora, de estar comendo com os gentios. Ninguém poderia acusar Pedro de quebrar as regras, porque na verdade o próprio Deus, ele quebrou essas regras. E a prova disso é que o Espírito Santo desce sobre essas pessoas, e o próprio Pedro, ele entende que agora, de fato, a sua visão ela está completa. Porque Deus está mostrando com a descida do Espírito Santo que, de fato, os gentios também são povo de Deus. Que os gentios também vão ser alcançados pelo Evangelho. Que eles também vão fazer parte do povo de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os cristãos judeus, e aí a referência à circuncisão, que estavam com Pedro, ficaram admirados, porque também os gentios receberam o Espírito Santo. Você imagina na cabeça desses homens que passaram a vida toda olhando com recriminação para os gentios e considerando os gentios impuros, considerando os gentios indignos. A única maneira do gentio mudar isso era se tornando um judeu, passando pelo proselitismo, fazendo a circuncisão e dedicando a sua vida à lei de Moisés. Mas se não, ele era impuro, ele era imundo, ele não podia contar nem com a presença do judeu em sua casa. Você começa a imaginar como a cabeça desses homens ficou bagunçada. Porque, meus irmãos, eles não estavam apenas recebendo o Evangelho.
o que já era demais para a cabeça de muita gente. Eles estavam estavam recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo também caiu sobre eles. E Pedro vai dizer no verso 47: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? O batismo, meus irmãos, era o rito de iniciação. O batismo marcava a entrada de alguém no meio do povo de Deus. O que Pedro está dizendo? Bem, se o próprio Deus já mostrou que os recebe a sua comunhão, quem somos nós para privar esses gentios da comunhão dos santos? Quem somos nós para dizer que eles não são povo de Deus? Vamos batizar esses irmãos. Então, meus irmãos, isso é impressionante, porque essa experiência na casa de Cornélio vai marcar notadamente uma fase nova na expansão do Evangelho. O Evangelho alcança os gentios. Os gentios foram feitos puros por meio de Jesus. E nós cantamos, um hino na nossa igreja, que nós nos tornamos alvos mais que a neve, por meio do sangue do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. De fato, nós somos impuros. De fato, nós somos imundos. Mas através do sangue de Jesus, nós somos feitos mais alvos que a neve. Através do sangue de Jesus e por meio de Jesus, aqueles que antes eram impuros foram purificados. E esse texto, meus irmãos, ele é significativo dentro da teologia de Atos, porque ele marca o início da pregação entre os gentios e marca também, e mostra também a quem interessar que Deus recebe os gentios a comunhão do corpo de Cristo. E a prova maior é que eles receberam o Espírito Santo, como os apóstolos e os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Pedro está dizendo, eles são iguais a nós. Porque se nós recebemos o Espírito Santo, eles também receberam. E esse texto é motivo de disputa. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Que alguns usam esse texto como disputa para tentar explicar por que o batismo com o Espírito Santo ele acontece depois da conversão. E eu vejo que esse texto, ao invés de nos mostrar que o batismo com o Espírito Santo ele acontece depois da salvação, porque nós presbiterianos acreditamos que o batismo com o Espírito Santo ele faz parte da salvação, que o crente, quando o pecador ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e recebe o perdão dos pecados, ele recebe uma série de bênçãos, dentre elas o batismo com o Espírito Santo. A partir do momento em que eu deposito a minha fé em Jesus, eu sou batizado no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. E isso acontece no ato da salvação. Mas há igrejas que defendem posição diferente, dizendo que o momento em que você se torna cristão, você se torna salvo, mas que você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo depois. E elas usam esse texto como uma indicação disso. E eu digo que, na verdade, esse texto não está falando sobre isso. Na verdade, tudo o que está acontecendo é programático, porque Lucas está nos mostrando de maneira gradual como o Evangelho ele foi atingindo aqueles grupos que são
identificados em 1:8. Judeus, samaritanos e gentios. E aí a gente precisa entender isso de maneira... Nós precisamos dar importância a isso, porque Lucas está nos dizendo o seguinte: os judeus, eles são o povo de Deus, e como Paulo vai falar, eles receberam as promessas. Então era natural que eles recebessem o Espírito Santo. Mas não eram somente os judeus que iam ser agraciados com o Evangelho, os samaritanos também, que era uma raça misturada, e os gentios, que não eram em nada semelhante aos judeus. E era então importante que a passagem desses grupos à igreja cristã, ao cristianismo, fosse identificado, fosse marcado. E essa é a razão pela qual Lucas não apenas demonstra, mostra, apresenta para nós no capítulo 2 a descida do Espírito sobre os judeus, mas também mostra que o Espírito caiu sobre os gentios, sobre os samaritanos, melhor dizendo, lá no capítulo 8, e agora sobre os gentios. É como se Lucas estivesse dizendo: cada um desses grupos experimentou os efeitos do Pentecostes de maneira visível, para deixar claro que, de fato, como nós lemos no verso 34, Deus não faz acepção de pessoas. Então, ao invés de se tornar uma afirmação que, de fato, Deus, ele recebe judeus, samaritanos e gentios à sua comunhão. Então, meus queridos, nós completamos aqui o capítulo de número 10 e rapidamente eu reforço as ideias. O Evangelho chega aos gentios através de Cornélio e sua casa. Essa chegada do Evangelho aos gentios, ela acontece com alguma resistência. E é por isso então que Deus ele prepara toda a história, todo o cenário para que o Evangelho possa chegar. E para que ninguém tenha dúvidas de que de fato os gentios foram recebidos à comunhão. No momento em que Pedro está pregando, o Espírito Santo cai sobre os gentios, para deixar claro que também Deus recebe os gentios à comunhão da igreja. Que também os gentios que creem em Jesus são reconciliados com Deus. Terminamos então esse capítulo com essa nota importante que vai ser significativa no resto do livro de Atos, porque nós vamos ter ainda o capítulo 11 e 12, mas a partir do verso 13, Lucas ele vai se concentrar na expansão do evangelho entre os gentios, através de Paulo e de suas viagens missionárias. Vai mostrar também como aos poucos a igreja foi perdendo a sua feição judaica e ela foi se tornando uma igreja multicultural. Mas um ponto importante e principal que Lucas nos mostra aqui é que, de fato, não somente os judeus, mas também os gentios são recebidos à comunhão. E é por isso, então, meus irmãos, que esse ponto é importante, porque eu e você também somos gentios. Você, assim como eu imagino que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora, não são judeus, não nasceram em Israel, não tem pai e mãe, avô, avó, descendentes judeus. Nós somos então gentios. Nós não fazíamos parte do povo da antiga aliança. Mas assim como Cornélio, nós também ouvimos acerca de Cristo. E assim como Cornélio, nós fomos purificados pelo sangue de Jesus e por meio do Espírito Santo que hoje habita em nós. Então que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos compreender de fato como esse texto ele é importante, significativo, e possamos ver como o Evangelho chega aos gentios, que também somos nós, através da pessoa de Cornélio. Agradeço a todos os que estão conosco, bastante gente, muitos irmãos entraram aqui na transmissão pelo Facebook, alguns irmãos da nossa igreja, Edna, Fátima, Rosa, Abival, Hortência, Silvio, Amanda, Cláudia e Wagner, Eliene, Mônica, David,
pelo Jitsi também, muitos irmãos, a família Paulino, toda ali reunida, nosso irmão João, Maria, Renata, Alex, nosso irmão presbítero Natanael, presbítero Eduardo, a Érica também está conosco, a família do nosso irmão presbítero Ferreira, Quitéria e Lucas, a família do nosso irmão presbítero Hélio, Sônia, Gislaine. Então agradeço a Deus todos os irmãos que participaram desta transmissão, os amigos também. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. A Eliane também está ali, eu estou vendo, conosco, o David, a Alessandra e o Marcos, a Amanda, enfim, todos os que estão acompanhando conosco. Nós vamos encerrar essa transmissão, mas antes nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pelo privilégio que temos de poder estudar a sua palavra. Também estou vendo ali a Dulce, que Deus abençoe sua vida, Dulce, e todos aqueles que estão nos acompanhando. Então vamos fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu te dou graças pelo tempo precioso que passamos aqui aprendendo a tua palavra, sobre assunto tão relevante, tão importante, que fala sobre a entrada dos judeus, dos gentios, melhor dizendo, na comunhão do teu povo. Nós te damos graças, ó Deus, por saber disso através das Escrituras, porque isso confirma, ó Deus, aquilo que hoje nós já experimentamos por meio de Cristo Jesus. A história de Cornélio, ela antecipa a minha história, a história dos meus irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Nós também somos gentios como eles e podemos, através da fé em Cristo, ser purificados e reconciliados contigo. Eu te dou graças por esse episódio relatado aqui por Lucas, pela preocupação que ele teve de nos deixar esse registro de como Deus agiu entre os gentios. E eu te dou graças, ó Deus, porque o Senhor preservou esse relato para nós nas tuas sagradas Escrituras, para que hoje nós pudéssemos estudar e compreender a relevância disso para a nossa vida. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, pedimos a tua bênção sobre os irmãos e irmãs da tua igreja, daqueles que nos acompanham, enfim, de todos aqueles, ó Deus, que vão ouvir essa mensagem através dessa transmissão. Que o Senhor os fortaleça e os anime cada vez mais. E nos ajude, ó Deus, a te servir melhor a cada dia. Abençoa-nos em tudo. Nós agradecemos o Senhor por tua bondade e misericórdia e pela perfeita salvação em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. A dona Elizabeth, Beth Nunes está ali com a gente, que Deus abençoe sua vida. A irmã Vera Lúcia também manda aí abraços fraternos para o Dalberto e família lá em Campo Grande. Deus esteja abençoando a todos vocês. Nós somos muito gratos a Deus pela presença dos irmãos, dos amigos que acompanham através da nossa página no Facebook. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E no próximo domingo nós teremos transmissão às 9h30, nossa escola dominical, pelo Jitsi. Se você está visitando a nossa página no Facebook, tiver interesse de participar da nossa escola dominical, deixe uma mensagem, nós vamos providenciar um meio para que você possa participar conosco. E à noite, às 18 horas, nós teremos a mensagem pastoral. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a paz do Senhor Jesus, e o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam derramados sobre a vida de vocês, hoje e sempre. Amém.